Salve, fiel, rapaziada! Dorival pediu uma limpa. E o primeiro que vai vazar vai ser o Coronado. Talvez o Coronado siga o mesmo caminho do Pedro Raul e do Pedro Henrique. Vá para o Ceará. E tomara que ele dê certo lá. E talvez retorne ou talvez seja vendido de volta para a Arábia. E uma coisa é certa. Dorival quer reforços e quer reformular o elenco do jeito dele. Estreou com vitória na Copa do Brasil. Amanhã tem o Internacional. Amanhã a gente vai ver. Amanhã o Dorival vai botar o time principal para jogar. Já deu tempo de ele dar cara a esse time, o jeito que ele quer. Então amanhã a gente vai ter uma noção do que será esse novo Corinthians. Será que nasce o novo Corinthians com o Dorival? Comente e comenta também sobre a saída do Coronado. Porra, pagar 2 milhões pro cara não jogar nem contra o Novo Horizontino? Comente aí, dá a sua opinião. E ó, representa com like, fiel. Linha de 4. O Ramalho não é o jogador para sair o tempo todo. Embora ontem o time do Corinthians estivesse um pouco mais organizado defensivamente. Mas o Ramalho não é esse jogador de sair para o embate, sair para procurar jogador ali, atacante. Mas acho que dentro daquilo que se esperava do Corinthians, da dificuldade que iria enfrentar, acho que o Corinthians conseguiu uma vitória importante. Zinho, quero te ouvir também sobre a estreia do Dorival, vitória do Corinthians. O resultado foi maravilhoso, o desempenho não. E assim, claro, botou um time totalmente, praticamente o time reserva, né? Ali na defesa, o Mateuzinho é titular, o Hugo é titular, a dupla de zaga eu não sei se é titular, no lado esquerdo sim, né? O Angeleri é titular, mas assim, do meio para frente, um time totalmente diferente, surpreendeu a todo mundo. A gente aqui no programa, né, tinha algumas dúvidas, Coronado, quem vai jogar na frente, o Romero, o Yuri Alberto, e ele vem com um time que não jogou junto, né, durante esse ano, assim, essa formação, encheu o meio campo, né, de volante, segundo volante, não tinha um meia de articulação, um meia armador, ele privilegiou um time mais conservador. Assim, com certeza, vamos tentar aqui ficar arrumado, pelo menos defensivamente, não dando chance, mas as chances apareceram, a gente vê nos melhores momentos. O Novo Horizontino teve grandes chances, né? Não foi competente, não foi eficiente, mas teve chance para fazer gol. E o Corinthians consegue um resultado com essa estratégia do Dorival, para uma estreia do Dorival, com um time alternativo, vencer o jogo. A gente estava falando que se fosse com o time titular já seria um jogo difícil, e aí você consegue vencer, traz a vantagem, joga pelo empate dentro de casa, já numa estreia do treinador, para o seu trabalho, poupa a maioria dos seus jogadores, tem um período para treinar esses jogadores, visando o jogo do final de semana. Foi excelente, né, para essa estratégia do Dorival e para os objetivos dele de ter o elenco inteiro, né, para a sequência. Mas assim, o Novo Horizontino foi melhor do que o Corinthians, criou mais do que o Corinthians. Pascoal. Bom, o Dorival não me surpreendeu na escalação, eu não fiquei surpreso. Não pelos nomes, mas pelo posicionamento. Uhum. Para mim não foi surpresa. A surpresa foi o posicionamento assim, do 4-1-4-1, porque o Corinthians jogou num 4-5-1, né? Mas o 1 na frente da zaga, ele precisava ter. Porque a dupla de zaga do Corinthians, ela não é uma dupla de zaga que pode ser exposta à velocidade dos atacantes, inclusive do time do Grêmio Novo Horizontino. Então, o cuidado dele foi proteger os zagueiros. Segurou os laterais, montou a linha de 4, um volante na frente dessa linha de 4, mais 4 jogadores na frente dessa linha, né? E deixando um pouco mais adiantado o centroavante. Ontem eu tinha dito aqui, se é para jogar desse jeito, tem que ter pelo menos um cara de velocidade. E esse cara de velocidade jogou ontem, o Zé falou aqui dele a respeito dessa situação. Precisa ter um jogador que exploda na velocidade, porque senão vai ficar com a bola presa no meio campo e não vai ter ninguém para sair com a bola. Né? Porque o Héctor Hernández, o centroavante, ele é só centroavante, né? Ele não é um jogador que tem variações ofensivas, sai para o lado e tal. Thales Magno não, é o cara que pode dar essa flexibilidade pela esquerda, pela direita, aparecer, surpreender.
E é isso que a gente viu. Agora, eu acho que é uma medida adotada pelo Dorival que pode ser implementada como uma situação para jogo quando jogarem os titulares também. Né? Porque o Corinthians, quando se expõe diante dos adversários, o Corinthians não consegue retomar a bola. Agora, se jogar com o Yuri Alberto e com o Memphis, o cara da velocidade vai ser o Yuri Alberto. O Memphis vai ser o cara de fazer a bola chegar no Yuri Alberto. Então dá para você fazer esse tipo de trabalho que ele está fazendo, porque é uma coisa certa. O Gustavo Henrique vai passar por uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Ele vai ficar fora um tempo. Com todo respeito, o Kaká tem muita dificuldade para jogar. O Kaká tem muita dificuldade para jogar. O André Ramalho, que joga muito bem de terceiro zagueiro, o homem da sobra. Eu não falo líbero, porque para mim líberos são pouquíssimos. Poucos tiveram capacidade de jogar como líbero. O homem da sobra, ele joga de homem da sobra. Mas se não for nessa função de homem da sobra, ele vai sobrar, vai Mas quem você poria, Pascoal? Porque o Kaká é fraco, o Félix Torres está vacilando, oscilando. O Félix tá Torres, duro, hein? O Félix Torres é um problema ambulante, né? O Tchoca começou bem e caiu, né? Caiu, mas ele é menino, tem 18 anos, Sim, né? tem 18 anos. Você precisa colocar, a inserção tem que ser, esse menino tem que ser com um pouco mais de calma, né? Porque... Mas quem joga, Zé, na zaga? Esse que é o grande problema. Por isso que nós estamos falando que o Corinthians tem problemas seríssimos. Eu até tenho uma... Vamos colocar a declaração do Dorival, porque ela tem a ver com isso. O Dorival falou sobre a importância desse jogo, de recuperar confiança, e que isso vem muito como não tomar gols. E a gente está falando da dificuldade que é. Vamos ouvir o Dorival. Eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada, e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. E sendo assim, você aos poucos vai construindo uma outra situação para que de repente você possa aproveitar aquilo de bom que é não tomar, para que você também esteja mais próximo ao gol adversário em condições de fazê-lo. O que a gente precisa é um equilíbrio maior, temos um pouco mais a posse de bola, essa equipe tem que jogar um pouco mais com bola, ter um pouco mais de paciência no campo ofensivo, tivemos muita no campo defensivo, naturalmente você corre um risco um pouco maior, mas para esse momento eu acho que é aquilo que nós estamos conseguindo entregar. Eu espero que ainda possamos melhorar. Tudo vai acontecer com calma. E aí, bom presságio, últimas estreias de Dorival Júnior por clubes na carreira. Aí a gente tem... eu vou começar de baixo para cima, né? Porque é o do Corinthians, Ali, o que ele tem em mãos, nos treinamentos e com as oportunidades, vão ter muitos jogos, ele vai estar observando. Mas o mais importante é ele montar um sistema. Eu acho que o Corinthians tem jogadores para ter um time mais compactado, mais organizado. Ele preserva muito isso. Acho que ele vai jogar num 4-4-2, principalmente no meio-campo, no losango. Vão ser 3 volantes e um meia. Aí ele vai escolher os 2 da frente. O Yuri Alberto com quem? É isso. Memphis, que vai jogar na frente. O Memphis vai jogar como um meia. E aí bota Romero ou Thales Magno. Ele vai observar. Né? Eu acho que assim, ele tem peças para montar esse sistema que ele gosta. Sistema que ele foi campeão no São Paulo. E partindo do princípio dos jogadores participarem na fase defensiva. Vai jogar Memphis e Yuri, não tem muito essa característica, mas vão ter que dar um help, vão ter que ajudar, vão ter que baixar as linhas na hora que o time estiver no seu campo defensivo, vai ter que dar um botezinho na frente ali para encurtar, para não deixar o adversário ter facilidade para sair jogando. Eu acho que ele tem bons jogadores no meio campo com característica para compactar e arrumar esse meio campo. Você botar um Ranieri, um Ramírez, um Carrídio e um meia na frente deles ali, que volte pegando um volante, dá para organizar, com os laterais bem posicionados. Tem competência para isso, acho que o Corinthians vai ser mais organizado e nessa compactação e com essa organização buscar os resultados, porque aí é time grande, é um Corinthians com mais moral. Esse jogo do Inter é espetacular. Jogaço. Porque vai enfrentar um time que tem potencial para ganhar título, né?
O trabalho do Roger é muito bom. Então, eu acho que ele até poupou muito pensando que o jogo era contra o Internacional em casa, para ele também dar uma subidinha na tabela. E aí ele vai buscar essa formação. E esse jogo com o Inter, no sábado, o Inter joga na Libertadores fora, então há até a sensação, o jogo do Inter é na quinta contra o Atlético Nacional, não é? O Atlético Nacional. Em Medellín, transmissão ESPN Disney+, a expectativa é que o Roger poupe alguns jogadores. Não deve ser time reserva, mas deve ser aquela coisa meio flex. Zé, e aí é jogaço, né? Dificuldade grande para o Corinthians, o Internacional no fim de semana. Não, eu acho que o Inter é um dos postulantes aí a ganhar títulos esse ano, né? Pela forma como vem jogando, pela intensidade. Eu gosto bastante do Roger como treinador, né? Ele consegue montar bons elencos. Eu acho que o grande desafio do Roger é que em determinados momentos, por onde ele passou, ele não conseguia extrair mais os seus jogadores, né? O time estacionava um pouco naquele nível e não conseguia subir. Eu torço para que ele consiga fazer isso no Inter. Ele vem fazendo bons jogos. O Fernando está jogando muito bem, Vitão, zagueiro. O Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, lateral esquerdo. Assim, o Wesley, ele falou até inclusive do Wesley. O Wesley ano passado fez 13 gols, esse ano não conseguiu fazer gol ainda, tal. Eu acho que do meio para frente tem uma boa equipe. Tem o Alan Patrick, que para mim é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nesse momento, na atualidade, porque é o cara que, você vê, nós estamos falando aí o Pascoal falou do Palmeiras contra o Ceará, segurou um pouco a bola, e o Dorival falando assim, esse time precisa jogar futebol. Mas para jogar futebol, muitas vezes você tem que ter um cara que pensa o jogo, pensa o jogo, que seja referência, vamos distribuir aqui, toca aqui em mim, ou tá com dificuldade, você fala, opa, peraí, o Zinho tá ali, toca pro Zinho, peraí, agora o Felipe tá ali, vou tocar pro Felipe, entendeu? Os caras que saibam, o que está acontecendo no jogo. São caras inteligentes, né? E aí o time do Inter é isso, e corre o tempo todo. Eu acho que a intensidade do time do Inter, você tira o Borré tá machucado agora, né? Aí o Ener Valencia estava no banco, aí foi provocado, né? Provocado no bom sentido. O Roger falou, é isso que eu quero, deixa ele no banco, dá aquela provocadinha, o cara entra, faz gol. Agora cai um pouquinho, né? Não tem jeito, porque você passa a chamar a atenção, você começa a ser marcado. E eu acho que o Inter tem um bom elenco. Vai ser esse time para brigar ali na ponta da tabela. A gente vai seguir para o intervalo, mas só o nome que eu mais gosto do futebol brasileiro na atualidade é o menino do Inter. O cara chama Raikkonen. Eu que gosto de Fórmula 1, campeão mundial de 2007. Vamos lá no gol do menino. O menino fez o gol. Fez gol, gostei. Foi tão rápido, né? Pessoal, amanhã é o teste. Amanhã a gente vai ver como é que o Dorival vai escalar esse time, se vai com o time titular, o time principal. E outra coisa, se ele escalar o time principal, a gente vai saber que esse é o time ideal que ele quer. Aí os outros ele já vai começar, meio do ano, vaza, manda embora. O Internacional vai poupar por causa da Libertadores. Internacional, mano, é um time que já tem mais de 40 anos que não ganha o brasileiro. É um time que todo ano a gente fala, esse ano o Inter favorito, esse ano o Inter favorito. E sempre tropeça, sempre. Será que esse ano vai ser assim? O Roger tá bem lá. É igual o Atlético Mineiro, mano. Quando começou o ano eu falei, porra, mano, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. O Atlético Mineiro vai brigar por vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro vai longe. Pô, tá capengando, mano. O Cruzeiro também, com as contratações. Dudu, Gabigol e por aí vai. O técnico Jardine. Falei, porra, o Cruzeiro esse ano leva o Brasileirão. Só fala uma coisa. Se o Dorival encaixar 3 vitórias seguidas aí no Brasileirão. Não tô falando Sul-Americana nem Copa do Brasil, não. Se encaixar 3 vitórias seguidas no Brasileirão, eu começo a sonhar. Começo a me iludir de novo. Começo a pensar que o Corinthians pode ser campeão brasileiro. Muitos vão falar, o Corinthians não tem elenco pro Brasileirão. Eu até pensava nisso. Mas a janela vai abrir. O Dorival vai mandar embora quem não serve. O Dorival costuma dar oportunidade pra galera da base. Vai que ele revela algum jogador bom na base. Então, se o Corinthians ganhar 3 seguidas, eu sonho de novo. Volto a sonhar, volto a me iludir. E você? Comente aí.
Tem esperança que o Dorival possa fazer um bom trabalho e trazer o Brasileirão pro Corinthians? Agora, se eu fosse o Dorival, sabe o que eu faria? Focava na Sul-Americana. É o título mais fácil. O título mais fácil para ganhar esse ano é a Sul-Americana. Tá difícil para se classificar? Mais ou menos, mais ou menos. Tem o jogo da volta contra o Huracan lá, tem o jogo da volta contra o Americari aqui, tem o jogo lá no Uruguai contra o Racing, que é moleza. Então dá para classificar. Então eu focaria mais na Sul-Americana, mas repito, volto a dizer, 3 vitórias no Brasileirão seguida, contra o Internacional ainda, que é um dos favoritos. Deixa eu olhar aqui rapidão, que são os próximos 3 jogos do Corinthians no Brasileirão. Rapidão. E aproveita, se esqueceu do like, fortalece com o like aí enquanto eu olho aqui quem são os 3 jogos do Corinthians. Vamos lá, rapidão, Corinthians. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. E calendário do Coringão. É assim, ó, rapidão. Calendário do Coringão. Vamos lá, Internacional. Só brasileiro, tá? Porque no dia 6 tem o América de Cali. Vamos lá, Brasileirão, ó, se não é fácil. 3 jogos seguidos, ó. Internacional, Mirassol em Mirassol e o clássico contra o Santos. O clássico é em casa, pô. Clássico em casa. E aí depois vem Atlético Mineiro fora. 4 jogos seguidos. E depois no dia 1º/6 vem o Vitória. Esses são os jogos seguidos do Corinthians no Brasileirão. Dá pra ganhar todos. Vou repetir. Dá pra ganhar do Internacional em casa. Dá pra ganhar do Mirassol, mesmo que seja fora. Dá pra ganhar do Santos, que é clássico, mas dá pra ganhar. E dá pra ganhar do Atlético Mineiro, que tá capengando, como eu falei aí no vídeo. E depois é o Vitória em casa, dá pra ganhar. Dá pra fazer 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra fazer esses 15 pontos seguidos e assumir a liderança. E você o que pensa? Comente aí, dá sua opinião e representa com like.